Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, procure o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Eu vou deixar o link fixado para você encontrar com facilidade. Se você já assistiu a primeira parte, vamos continuar com a história de Cami. Como disse no vídeo passado, a Cami tinha 22 anos quando perdeu o controle do seu carro e foi esmagada. Ela quebrou o osso sacro e fraturou o crânio. A sua sobrevivência impressionou os médicos que trabalhavam com seus ferimentos graves. Subsequentemente, Cami experimentou longos períodos de estados alterados de consciência. Ela disse que os desdobramentos após se recuperar foram ainda maiores que a sua experiência de quase morte. Vamos conhecer? Ela disse: após o trauma inicial com risco de vida, dias depois, no hospital, durante um período de foco a laser na respiração por horas a fio, foi quando as maiores mudanças ocorreram. Eu mergulhei entre as respirações em estados de consciência muito mais profundos do que havia alcançado durante a minha própria experiência de quase morte. Esse estado parecia se infiltrar durante um longo período de tempo e não de uma vez só, como aparentemente aconteceu na minha experiência de quase morte. Estados semelhantes retornaram muitas vezes ao longo dos anos seguintes, quando eu tinha que correr para a privacidade antes de cair de joelho de gratidão, lágrimas e experiências de revelações, visões, arbustro ardente. Elas voltavam com força total sempre que eu ficava sozinha nas montanhas, por anos. Eu tive que passar muito tempo sozinha porque aquele outro mundo era muito mais real e presente do que o mundo terreno, e por muito tempo eu nunca sabia quando o estado chegaria. Não é bom estar em uma mercearia quando isso acontece. As pessoas não entendem quando você está com lágrimas escorrendo pelo rosto e olhando para as mãos como se estivesse experimentando a vida pela primeira vez. Acrescentei aqui uma parte que não foi abordada. Entre as respirações, eu simplesmente deslizava de uma forma de consciência para uma muito mais espaçosa, conectada e poderosa. A partir desse estado, sentia-me honrada em manter o meu corpo respirando e suportando esse fardo ardente em particular. Não era sofrimento, era combustível. Eu estava cheia de pura energia e gratidão por experimentar essa encarnação deliciosa em particular, esse corpo e essa personalidade. Essa alegria do eu voltou repentinamente ao longo dos anos. Às vezes me agraciando com a sensação de ser abençoada por cada prazer e dor e de estar na carne. Eu acredito agora que esse espaço de ser é o nosso direito inato e está disponível para qualquer vida, uma vez que abandonamos as nossas definições e expectativas sobre o que somos. Em situações de voluntariado em hospícios, vi pessoas no que eu acredito ser este estado em seus últimos dias e meses, conversando com amigos de longa data e assustadas com visões e mensagens inesperadas, enquanto o céu lentamente se tornava mais permeável. É um presente para nós. Eu não acredito que a vida e a morte sejam estados binários. Aqui está o que eu aprendi durante a minha experiência. Aprenda a direcionar a sua vontade e energia conscientemente. A experiência da teia da consciência trouxe um peso tremendo em meus próprios esforços para domar e tornar-me consciente das energias que eu estou colocando para fora. Elas escapam e moldam a consciência em realidade. E se você está se enganando sobre as emoções sutis que está se permitindo ter, elas ainda estão causando ondulações na sua vida. Nossas intenções honestas importam mais do que imaginamos. A maneira como gosto de lidar com as intenções escorregadias não é ignorá-las ou reprimi-las, mas estar atenta, perceber, vivenciar, ouvir e digerir plenamente
e então aliar e transformar essas energias por meio de uma genuína alquimia emocional pessoal, levantando as questões para a luz e irradiando as emoções que seriam mais saudáveis, integrando a experiência em mim. Descobri que se você pode resolver a situação dentro de você, porque tudo é consciência, tudo é possível, não há nada que você possa imaginar que não possa ser, porque é tudo um jogo de consciência, inclusive nós. Quanto mais eu vou nessa rota, mais coisas estranhas eu ouço e vejo. Nada é impossível. Enquanto a própria vida continua, você também. Enquanto a própria vida durar, em qualquer forma, em qualquer mundo, em qualquer plano de existência, você também continuará. Apenas um quadro para mudanças de testemunha. Nós continuamos, nós existimos como a própria vida, como a própria divindade, e somos a face de Deus nesse mundo. Cada um de nós confuso, cada pedra, cada árvore. Nós somos Deus. Somos divinos, ao mesmo tempo, somos inerentemente limitados e corrompidos como humanos. Apenas faça o melhor que puder. Como parte da consciência divina, você é divino. Cada um de nós tem dentro de si a mesma luz que brilhou em Krishna, Jesus, Buda e todos que já carregaram a tocha. Temos a mesma oportunidade de cada divindade de experimentar e criar uma face única da vida, para permitir que ela brilhe através das nossas falhas inevitáveis e insuportáveis. E quando aquela forma de vida particular termina, nós reciclamos de volta para o oceano. Uma onda que dança e derrete de volta para se reformar e experimentar novamente, movendo-se cada vez mais alto na espiral das lições. Não temos nada, menos a morte. O Walt Whitman diz que morrer é diferente do que qualquer um supõe. É muito melhor. Tudo é escolhido por você através do amor. Há sempre um caminho de cura bem no meio dele. O pior que você pode imaginar, o pior, pode até ser comemorado do outro lado, e nada disso passa despercebido. Você tem apoio infinito disponível para você. Mundos inteiros estão torcendo para você enfrentar bem e crescer com amor para que possa voltar para casa. Seja ousado. Alegria na encarnação. Seu eu superior encarnou porque, como ser sensível e corpificado, você pode ter experiências que o seu espírito sozinho não pode. Não tenha medo do desejo. Não tenha medo da paixão, da aventura, de um pequeno pecado, do fracasso, de viver do seu jeito único. Não tenha medo de nada. A vida realmente é uma grande peça. Divirta-se com ela. Não a leve tão a sério. A vida em toda a sua glória continua, não importa o quão confusa pareça aqui e agora. Resolva isso agora. Sabe aquela parte de você que você está adiando para pensar? Talvez seja um relacionamento ou um hábito. A parte que você conhece no fundo que não está alinhada com o resto. Resolva ela agora. O padrão não vai desaparecer sem a sua atuação e, eventualmente, talvez depois de mais algumas vidas, você a resolverá. Não seria mais agradável fazê-lo agora e seguir em frente na espiral? A autocura é o seu direito de nascimento. A chave é prestar atenção. Cada um de nós tem um poder de curar com as mãos. Cada um de nós tem o poder de mergulhar em comunicação direta com a natureza, reconhecendo revelação e insight. Cada um de nós tem o poder de usar a energia sexual como uma força transformadora sagrada. Cada um de nós tem o poder de interagir com as forças sutis que compõem os nossos corpos e o nosso mundo. Temos o poder de controlar a nossa fertilidade e contracepção por meio da comunicação com nossos filhos ainda não nascidos. Saber que você tem o poder faz a diferença. Pratique, porque isso trará manifestação. Examine sua sombra sem medo,
trazendo suas energias inconscientes para um outro relacionamento e alinhamento com o todo. Quando podemos reconhecer amorosamente nossa escuridão e a nossa luz e respeitar as informações trazidas a nós por nossa escuridão, nossas falhas, nossos desafios, nossa dor, podemos começar a canalizar as energias de maneira mais eficiente e colocar o seu poder para trabalhar para nós. O macrocosmo é o microcosmo. Como dentro, assim é fora. Depois de decidir e reconhecer o espelho, você verá como mudar o seu reflexo. Neste momento de crescente mudança social, política e ambiental, ainda é mais importante cuidar dos incêndios internos. Podemos fazer as maiores mudanças no mundo, começando por nós mesmos. Sempre que uma situação externa chamar minha atenção, como um tornozelo torcido, um relacionamento tenso, significa que é hora de resolver e olhar para dentro em busca da causa. Há sempre uma raiz energética e esse é um lugar eficaz para alavancar a mudança. O corpo sempre ganha. O seu corpo é o templo. Nossos corpos muitas vezes podem sinalizar o caminho através de uma situação complicada. Às vezes é por uma sensação de mal-estar no estômago, uma sensação de sim no coração. Às vezes um aperto na garganta por conter as próprias verdades. Depois de começar a decodificá-lo, seu corpo contém informações infinitas. É o nosso radar, nossas antenas, uma orientação para o momento ao longo da vida. Você pode tentar anulá-lo por sua conta e risco. Eu vejo tantas pessoas que se recusam a ouvir suas emoções, seus sintomas físicos, porque são necessários em muitas outras direções. Elas descontam os sinais que o seu corpo está dando, porque no fundo sabem o que ele vai pedir e não estão prontas para enfrentar. Então, em última análise, o corpo as derruba com uma síndrome ou uma doença de dor crônica, até antes que elas ouçam e façam as mudanças exigidas pelo espírito superior que trabalha através do corpo. As pessoas podem oferecer autocuidado desde cedo, quando isso envolve prazer, ou podem esperar para fazer as mudanças até serem forçadas a fazê-las, quando isso envolve dor. Mas, no final das contas, o corpo sempre vence porque ele é domínio do subconsciente. Alimente-o, limpe-o com comida e movimento todos os dias. Ouça a sabedoria e sinta-se à vontade para negociar uma comunicação mais clara. Pratique elevar os seus pensamentos. A minha grande surpresa, em algum momento durante a minha experiência de quase morte, foi a pequenez dos meus últimos pensamentos na Terra, que se destacou como uma das poucas coisas que seriam uma pena sobre a minha morte. A morte em si não teria sido uma grande perda para o próprio tecido da vida, mas aqueles pobres e minúsculos últimos pensamentos foram uma perda. Parece que precisamos manter o estado mais elevado que pudermos, idealmente em todos os momentos da vida, mas pelo menos quando passarmos pela agulha. Então, tento praticar, trazendo as minhas emoções para o espaço mais alto possível. Amor sem limites, profunda gratidão, alegria e paz. Cerque-se de livros, músicas e outras artes que o elevem. Que elevem a um eu melhor. E pratiquem chegar lá em um instante, apenas caso da encosta da montanha chegar até você rapidamente. Nunca estamos fora da luz. Abençoados são aqueles que estão rachados, pois as rachaduras são por onde a luz brilha. O véu apenas nos faz pensar que temos escuridão dentro de nós. Podemos nos virar, esconder a nossa face, mas a fonte de tudo continua brilhando sobre nós de qualquer maneira, esperando que olhemos para cima e a percebamos. Todos os dias eu tento lembrar todas as partes de mim para deixar a luz fluir, apesar das minhas falhas sem fim, apesar de cada dia ainda estar entrelaçada com os meus impulsos humanos que destroem o meu desejo mais forte de estar na unidade.
Se você apertar os olhos da maneira certa, o feio fica bonito. Quando penso naquele desejo primordial na raiz de todos os outros, imagino todos nós, humanos, como salmões saltando o rio acima, cada um à sua maneira, escolhendo o seu próprio caminho, o seu próprio impulso. Talvez até secretamente, tchac, 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 tchac. Um vizinho de trajetória do salmão. Estamos todos atrás da mesma coisa, quer saibamos ou não. Do artista sublime ao bêbado e ao manipulador emocional, estamos todos buscando a reunião. Nossas decisões fazem a sua própria lógica dentro do contexto de onde estamos e o que está no nosso caminho para voltar para casa. E é fácil ferir uns aos outros interpretando mal esse puro desejo universal. As coisas ruins nem sempre são ruins. Acredito que quando somos atingidos por desafios e sofrimentos e o enfrentamos com o coração o mais aberto possível, sem culpa ou recriminação, sem agarrar, aceitando a responsabilidade por todas as nossas próprias circunstâncias, cada um de nós reivindica uma pequena vitória para toda a vida. Escolhemos livremente e com alegria a nossa família, nossos defeitos, nossas brigas recorrentes, para o nosso próprio bem. O mapa não é o território. Nos primeiros 10 anos após o acidente, tive palavras raras para tudo isso e elas permaneceram em segredo ardente e insano dentro de mim que não tinha como desvendar. Foi fisicamente difícil abrir a minha boca para discutir isso. Quando experimentei esses estados pela primeira vez, não apenas os meus lábios não queriam se mover. Isso não pode ser colocado em palavras. Mas também não conseguia fazer a parte conceitual do meu cérebro se mover. Não há como colocar em palavras ou conceitos. Tudo de mim resistiu, não querendo que nada perturbasse a paz que me permeava. Assim que uma palavra começava a surgir no espaço da minha mente, mesmo uma palavra bonita como verdade ou amor, ela diminuía o todo. Isso implicava que havia algo, havia uma verdade, e, portanto, esculpiu parte do todo, implicando inerentemente que também não há algo de inverdade. É em parte por essa razão que depois de anos tive dificuldade de usar a palavra eu, sem fazer uma careta interiormente com a mentira de tudo isso. Não existe um eu. A sensação de eu pode ser alterada para a forma ilimitada. É apenas uma sensação de limite e perspectiva. Então, bem aqui nesta mesma frase, estou mentindo, apesar dos meus melhores esforços. Você consegue entender este problema? Como uma pergunta simples como "Como vai você?" pode se tornar uma armadilha se você estiver tentando ser meticulosamente verdadeiro? Nenhuma dessas palavras podem ser analisadas de forma inequivocada. Não havia mais perspectiva a partir da qual responder solidamente a perguntas inocentes. Tudo o que precisamos saber vem direto dessa coisa inevitável. Eu chamo isso de tal, a unidade, a consciência coletiva, ou Deus. Os rótulos apenas confundem a situação. O mapa não é o território. Se alguma coisa que eu disse não ressoa com você, jogue fora. Você é o único que pode decidir a verdade por si mesmo. Não aceite nada pelo valor de face, não importa a autoridade. Eles podem estar falando a verdade em seu nível, mas somente você pode decidir se é um paradigma útil para você. Estamos todos usando metáforas, perspectivas, sentidos e sobreposições culturais disponíveis para nós, e há centenas de belos livros que descrevem experiências semelhantes em termos e conceitos culturais modernos. Uma vez que quebremos o código da leitura metafórica, a maioria dos livros sagrados do mundo
pode ser parcialmente lida como um simbolismo profundamente informativo para este mesmo processo de vida, à medida em que se move através das várias camadas e energias da vida e do corpo de um ser humano. Cada religião tem um ramo dedicado à perspectiva mística. Os cristãos têm os gnósticos, os judeus têm os cabalistas, os muçulmanos, os sufis, os hindus, os jainistas. Eu tive que recorrer às escrituras místicas e os textos sagrados de outras culturas que não separam o corpo do espírito para entender o processo que começava a acontecer no meu corpo elétrico. Reconheço um pouco de parentesco inerente com alguns princípios do budismo Vajrayana. O caminho de usar tudo na vida, inclusive a escuridão dentro de nós, aquelas coisas que gostamos de colocar na sombra, como combustível para queimar o véu. A leitura obsessiva da psicologia junguiana arquetípica foi crucial para a construção do dicionário das minhas próprias mensagens interiores. Mas são rótulos. Volumes de leituras podem oferecer conforto na obtenção da referência cultural para as experiências semelhantes. A leitura e o compartilhamento nos ajudam a saber que não estamos sozinhos em nossa jornada humana. Mas no final das contas, você deve se curvar apenas ao seu guru interior. O guru está dentro de você. Tudo o que você sempre quis saber pode se abrir com um foco intenso o suficiente. Uma brisa movendo uma folha, um canto de um pássaro no momento certo, água corrente, aquela sensação suave de calor em seu coração. É o seu direito de nascença a aprender a ouvir as respostas que brotam do tecido da vida ao seu redor. Preste atenção. Jogue fora os seus livros e permita que o espírito vivo o devore. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.